Lucas, capítulo de número 6, a partir do verso de número 37. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou, leia na tela aí. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem, e vocês serão perdoados. Deem, e lhes será dado. Boa medida prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida que tiverem medido vocês, porque com a medida que tiverem medido, vocês serão medidos também. Jesus lhes contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão num buraco? O discípulo não está acima de seu mestre, e todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que você tem no próprio olho? Hipócrita. Tire primeiro a trave do seu olho, para que você veja claramente, e você verá claramente, para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Amém? Irmãos, algumas instituições, algumas denominações, algumas igrejas, elas têm uma propaganda bem chamativa, bem na entrada dos seus templos. A propaganda é a seguinte: pare de sofrer. O transeunte desavisado que vai passando pela rua com a cabeça pegando fogo de problemas, vê aquela placa e diz, os mais antigos vão lembrar esse adágio, né? Organizações Tabajara, seus problemas acabaram. E você entra lá, achando que todos os seus problemas serão resolvidos a partir daquele ponto, e a vida será um mar de rosas. Isso chega ao limite de um golpe. Porque o golpista, ele oferece a você aquilo que você mais quer naquele momento. E o golpista oferece uma facilidade absurda, a qual você se encanta tanto que você cai no golpe. Um celular de R$100, uma TV de 50 polegadas por R$200, mas você tem que antecipar o depósito antes que eu lhe entregue. Golpes que vão na nossa sensibilidade, que vão dentro daquilo que nós achamos que podemos solucionar. Porque uma vida sem problemas é uma utopia. É um sonho irrealizável. Porque a partir do momento que nós nascemos, nós corremos uma corrida. E essa corrida, ela é propositalmente cheia de obstáculos. Porque os obstáculos fortalecem os nossos joelhos para que possamos crescer. João capítulo 16, o verso 33, Jesus disse uma das promessas que muitos de nós faz questão de evitar e não está na caixinha de promessas. No mundo tereis aflições. Isso significa que o próprio Jesus esteve, desde a sua mais tenra infância, diante de problemas, diante de aflições. Antes mesmo de nascer, sua mãe teve que fugir com ele para o Egito, para fugir de uma perseguição que estava vindo sobre ele. Quando nasceu, não nasceu num ambiente saudável,
não nasceu numa casa, não nasceu num lugar esquentado, num lugar. Não, ele nasceu num estábulo, foi colocado como berço numa manjedoura, ao lado de animais, num lugar insalubre. Foi perseguido, foi caluniado, julgado de maneira errada e condenado injustamente. No mundo tereis aflições. Então nós temos sempre falado aqui na igreja, sempre compartilhado com os irmãos, que nós sempre teremos problemas. Talvez isso até tenha já soado até como um mantra para você. O pastor sempre fala, a gente sempre vai ter problema. De ordem maior, de ordem menor, que inquieta a sua paz, que lhe causa desconforto, mas irremediavelmente, cotidianamente, sempre vamos estar diante de problemas. É um problema com alguém no trabalho, é um problema com alguém na vizinhança, é um problema com alguém na família, é um problema com alguém no trânsito, meu Deus, não tem ninguém, hein? É um problema, sempre vai ter problema. É o cartão que estourou e não foi o diabo, foi você. É a feira que acaba antes do tempo, é o salário que não está dando para chegar ao final do mês, e você já vai, você se preocupa, e quando você recebe, você se alegra, mas depois se preocupa, e de preocupações em preocupações, olhe para cá, nós vamos vivendo. Os momentos onde, se tivéssemos um gráfico, e os momentos onde os problemas são menores, olhe para cá, são pequenas ilhas na nossa vida, onde os problemas são menores, onde os problemas são insignificantes, mas não deixam de ser problemas. Ora, então, se eu estou diante de problemas, se o problema é algo que sempre vai acontecer, meu Deus, isso é desesperador, porque significa que a minha cabeça sempre vai estar a 100, a 200 quilômetros pensando nos problemas. Calma. Esse texto que nós lemos, Jesus traz orientações práticas a respeito de como nós vamos fugir de alguns problemas. Você não pode fugir de todos os problemas, porque os problemas eles podem ser classificados em duas colunas. Ele pode ser classificado como problemas sobrenaturais, ou seja, problemas nos quais você não tem a capacidade de resolver. São problemas que escapam à sua mão, são algo que não está na sua responsabilidade. Você não tem como fugir desse problema. São questões que você não pode fugir disso. Ou seja, são as calamidades naturais da vida. A enfermidade que chega um dia, alguém que lhe tratou de uma maneira errada, ou alguém que lhe persegue de maneira injusta, ou seja, são questões extra sua vontade, não estão dentro da sua capacidade, não estão dentro da sua percepção ou das suas ações. Mas olhem para cá, existe uma outra coluna de problemas que são os problemas naturais, e esses podem ser evitados. E esses podem ser deixados de lado, e esses podem deixar de perturbar a sua vida. Jó experimentou as agruras dos problemas sobrenaturais. Se você não lê o livro de Jó, eu aconselho você a fazer uma leitura, um passeio no livro de Jó. E logo no primeiro capítulo você já vai ficar chocado, porque o texto sagrado diz: olha, houve uma tempestade, derrubou a casa, seus filhos morreram. Houve uma desgraça, queimou a plantação, seus outros filhos morreram. E de ponto em ponto os filhos foram morrendo, morreram seus filhos, ele perdeu seus bens, ele foi acometido de uma doença, ele ficou sentado em cima da cinza, rascando as feridas com um caco de telha. São problemas sobrenaturais. Jó não tinha controle sobre isso. Jó não tinha como escapar dessas coisas. Mas olhe para cá, as aflições naturais, adivinhe, nós criamos. O profeta diz: de que se queixa a alma vivente? Cada um se queixe do seu próprio pecado. O sábio diz: o homem cava um buraco e cai nele mesmo. O sábio diz: aquele que mexe na pedra, a pedra vai cair por cima dele.
Isso significa que existem situações na vida nas quais eu posso evitar um problema para mim. Quem me entendeu diz amém. E Jesus aqui discorre exatamente quais são os conselhos aos quais o mestre nos dá para fugir desse tipo de problema. O primeiro conselho que Jesus dá está no verso 37 e no verso 38. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e vocês serão. Deem e será dado a vocês uma boa medida, bem prensada e sacudida e transbordante. Por quê? Com a medida com que tiverem medido vocês, serão medidos também. O primeiro ponto que nós temos que entender aqui é que não devemos generalizar julgamento. Porque a Bíblia fala, por exemplo, que existem tipos de julgamento nas quais a igreja deve julgar. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz, por exemplo, que a igreja deveria julgar o comportamento errado de um irmão que estava cometendo um pecado de incesto com sua madrasta. Paulo diz que esse irmão deveria ser excluído da igreja. Paulo fala a respeito da disciplina eclesiástica, onde a igreja julga na eternidade os pecadores que serão colocados no juízo eterno. Então, olhe para cá. O juízo que Jesus fala, não julguem e vocês não serão julgados, olhe para cá, é o juízo temerário. O que é o juízo temerário? É julgar de olhar, é julgar de ouvir, é julgar sem elementos necessários para tomar uma posição. E nós somos peritos em julgar em fração de segundos. Bata no peito e diga assim, amém. Nós somos peritos em fazer julgamentos e alguns de nós podem entrar no livro dos recordes como aquela pessoa que mais julgou outra pessoa por metros em segundos. Quando vê, quando escuta. Alguns de nós têm conceitos no seu coração e na sua mente, conceitos a respeito de outras pessoas, sem sequer ter contato com essas pessoas, pois montou o seu julgamento baseado no que alguém falou para você. Você tem conceito a respeito de outras pessoas, que você nunca falou com elas, que você nunca teve contato com elas, que você nunca caminhou com elas, que você nunca passou um tempo com elas, mas você já tem um conceito formado a respeito dessa pessoa, porque alguém que você confia falou para você que ela é assim. Então, seu julgamento foi baseado no conceito de outra pessoa, o seu juízo foi temerário. Você tem conceito de pessoas a partir da leitura que você faz a respeito daquelas pessoas. Ou seja, você vê uma pessoa no seu padrão de comportamento, entrando e saindo da igreja, fazendo alguma coisa da igreja, e o comportamento dessa pessoa é diferente do seu. Você é uma pessoa recatada, você é uma pessoa tranquila, você é uma pessoa que gosta de ficar no seu lugar e fica quietinho, mas tem um irmão que é mais extravagante, que fala, que brinca, que vai para o corredor da igreja, que fala com um, fala com o outro. Na hora o seu julgamento está se amostrando. Está querendo que os outros vejam. Olha fulano se amostrando. Olha fulano passeando na igreja. Olha ali, aquela calça rasgada. Meu Deus. Então esse julgamento temerário é um julgamento que, em primeiro lugar, ele causa um problema para a sua consciência e logo em seguida pode causar um problema de relacionamento. Você pode criar um inimigo a partir do seu juízo temerário. Você pode gerar um inimigo que nunca seria gerado, que nunca existiria, a partir de um conceito que você cria a respeito de uma pessoa que você ouviu ou que você fez uma leitura precipitada e você fala para outra pessoa, fulano é assim. E pense como nós temos a capacidade de falar de tudo dos outros, como se estivéssemos conhecendo aquela pessoa desde que ela praticamente nasceu. Fulano é arrogante. Fulano caiu porque eu sempre soube que ele nunca foi crente.
fulano era safado, fulano é maconheiro. Esse tipo de padrão, esse tipo de julgamento, esse tipo de comportamento, de basear um relacionamento na primeira impressão, ou seja, eu vejo, não quero mais conversa, esse tipo pode causar sérios problemas a você. Enormes dificuldades, porque você pode, ao falar da sua leitura a respeito de alguém, você pode gerar um inimigo sem você necessariamente querer o inimigo. Quem está me entendendo diz amém. Quem já passou por uma situação como essa? Tiago, no capítulo 4, no versículo 11, Tiago diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros, porque aquele que fala mal do outro, julga o seu irmão e fala mal da lei. Ora, se julga, você não é mais observador, você é um juiz. O que é que raios você quer julgando o comportamento de alguém? O que é? Porque por acaso você fala a respeito disso ou daquilo? Porque você tem que emitir juízo sobre absolutamente tudo da vida dos outros? Não tem. É isso que Jesus está dizendo: julguem e vocês serão julgados. Porque da mesma maneira que você faz uma leitura precipitada a respeito de alguém, adivinhe, vão fazer a respeito de você. É a lei da semeadura. O que Jesus está citando aqui é a lei da semeadura. Do jeito que você se comporta, vão se comportar com você. O que você planta, você colhe. Se você se mete na vida dos outros, adivinhe, vão se meter na sua. Se você é arrogante com os outros, adivinhe, vão ser arrogantes com você. Se você humilhar, adivinhe, você será humilhado. Ei, eu brincando uma vez com os meninos, a vida é uma roda gigante. Quem está lá em cima, uma hora, vai estar lá embaixo. Quem está me entendendo aí, diz amém. Se assustou, irmãozão? Quer fugir de problema? Primeiro, não julgue. Não se importe com a vida do outro. Porque, irremediavelmente, isso é um linchamento de reputação. É um linchamento do comportamento do outro. É um julgamento precipitado a respeito daquilo que você vê a pessoa. Porque você viu a pessoa ali. Aí eu passei, vi fulano ali. O que fulano estava fazendo ali? O que aconteceu para fulano estar nessa situação? Olhe para cá, não julguem temerariamente, ou seja, precipitadamente. Não julguem assodadamente, afoitamente, porque com o mesmo peso que você julgar, você será julgado. Romanos capítulo 14, versículo 1. Quem está comigo diz amém. O que é que você tem com a vida dos outros? Romanos capítulo 14, verso 1. Acolham quem é fraco na fé, não para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé, come legumes. Quem come de tudo, não deve desprezar quem não come. E o que não come, não deve julgar quem come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está de pé ou cai, mas ficará de pé, porque o Senhor é poderoso para manter em pé. Verso 4. Quem é você para julgar o servo alheio? Então, o primeiro ponto para evitar problemas é ficar atento à lei da semeadura. O que você faz, vão fazer com você. Coloque bem isso no seu coração. O que você faz, vão fazer com você. Da forma que você age, vão agir com você. Da forma que você julga apressadamente, vão julgar você. E quem senta com você para julgar alguém, vai sentar com o outro para julgar você. E as palavras, você tem que ter muito cuidado
para que as suas palavras não prendam você, para que as suas palavras não se tornem testemunhas contra você. Ou seja, no sentido de julgar outra pessoa, você fala bobagem a respeito daquela pessoa e você fica preso, aprisionado pelo que você falou. E a mentira chama outra mentira, um abismo chama outro abismo. Eu não falei isso. E você vai começar a mentir para sair daquela situação. Ao invés de julgamento, agora é julgamento e mentira. Ei, irmão, olhe para cá. Fuja de problema. O irmão chega para mim e diz: pastor, tem um demônio não sei aonde, vamos lá expulsar. Eu não vou correr atrás de demônio. Se o demônio cair na igreja, a gente se agarra com ele e expulsa. Mas eu vou estar correndo de ponta em ponta atrás de demônio. Quem quiser que corra. Eu vou correr atrás de problema. Já não basta os problemas que você tem, você ainda quer problema dos outros. Quem está me entendendo diz amém. Você quer meus problemas? Quem quer meus problemas aí? Levanta a mão e diga amém. Olha. Queira. Porque eu não quero os seus não, os seus fique para você. Resolva os seus. Como é que eu vou julgar o que você faz, a forma que você age, o que você falou, o que você não... Olhe para cá, é preciso conhecer, viver, entender, para poder saber como é o comportamento daquela pessoa. Eu conheço o pastor, sim, você convive comigo, você está comigo constantemente. Se você tiver, você me conhece. Se você não tiver, se você só me vê num dia da semana, você não conhece. Você está me entendendo? Diga amém. Então não dá para você fazer um julgamento de comportamento baseado num dia que você me vê na semana. O pastor é muito bom, porque o pastor está sempre rindo. Pergunta a Eliane. Você tem que conviver para julgar. Você tem que conviver para entender. Você tem que conviver porque que o irmão chega calado e sai calado. Às vezes não é arrogância, às vezes é tristeza. Você tem que entender porque aquela pessoa que sempre é alegre, chegou triste, sentou-se no banco da igreja e ficou ali calado, introspectivo, vixe, fulano hoje está insuportável, está besta. Não, talvez ele tenha recebido o resultado de um exame. Talvez ele tenha brigado em casa. Pessoas que chegaram aqui hoje, chegaram em crises. Crises com filhos, crises conjugais, crises financeiras, crises espirituais, e essa crise não é apresentada no rosto. Então, não julgue. Não julgue temerariamente. Não julgue apressadamente. Porque você não sabe o que essa pessoa está vivendo em casa. Você não sabe o que ela está padecendo durante as madrugadas. Você não sabe as noites que ela tem perdido, chorando e pedindo que Deus haja com misericórdia. Então não julgue apressadamente. Seja prudente, seja bíblico, seja moderado. A palavra do Senhor diz que a nossa boca só deve sair palavras de edificação. Em que é que eu posso te ajudar, meu irmão? Estou vendo que você está triste. Eu estou aqui porque você precisar. Se você não quiser falar comigo, não fale. Mas olha, o que você precisar, eu estou aqui. Eu vou orar por você, viu? Se você vê alguém triste, vai lá, bota a mão no ombro dele e diz assim: olha, eu vou orar por você, viu? Eu não sei pelo que você está passando, mas eu quero orar pela sua vida. Mas nós julgamos. Mas o julgamento é mais rápido, o julgamento é mais fácil. Domine sua língua para que as suas palavras não transformem você num prisioneiro. Porque as suas palavras podem prender você àquilo que você falou. Então, em primeiro lugar, não julgar. O primeiro conselho que Jesus diz é: não julgue. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3. Colossenses capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso de número 5. Quem está comigo aí diz amém. Está firmão aí, irmão? Amém? Fique firme. Colossenses capítulo 3, verso 5. Portanto, faça morrer o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria.
Por causa dessas coisas, vem o quê? Vem o quê? A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês andaram nessas coisas no passado quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns para os outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas. Se revistam da nova natureza, aleluia, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que ele criou. Aqui não pode haver mais grego, circuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, se revistam de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Posso ouvir glória a Deus? É fácil demais. O segundo ponto é: domine seus instintos e sua cobiça. É fácil demais. A primeira coisa que você domina é o quê? A língua. A língua. Eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Você soube de fulano. Eu não tenho nada a ver com a vida de fulano. Não tenho nada a ver com a vida de fulano. Deus não quer a gente sentado com papo de comadre, falando da vida de ninguém. Tem coisa mais importante para o crente estar fazendo. Tem coisa mais importante. Se você não tiver coisa mais importante na vida do que falar dos outros, é porque você não tem problema. Pode vir um amém? Os irmãos estão tristes, é muita bordoada. Domine seus instintos e suas cobiças. Sabe a diferença entre nós e os animais? Nós dominamos os instintos. Pelo menos, o entendimento é que nós temos a capacidade de dominar os nossos instintos. Ira, inveja, luxúria, avareza, são instintos da natureza caída. Isso significa que se fazem parte da minha natureza como homem. O que significa, pastor? Significa que o meu estado natural são os instintos me dominarem. Por isso que o homem natural, olhe para cá, é dominado pelos instintos. O que é um homem dominado pelos instintos? Ele não consegue ficar com uma esposa só, ele fica traindo e adulterando. Ele não consegue resolver uma questão dialogando, ele quer resolver no braço, ele puxa uma faca, ele puxa um revólver, ele quer matar. Porque o negócio dele é resolver no instinto. Por isso que hoje, por exemplo, quando a gente está no trânsito, a gente tem que ter muita cautela, porque boa parte das pessoas que está dirigindo é dominado pelos instintos. E se você não tiver cuidado, você é dominado também. E só que, olhe para cá, a gente tem uma estratégia maravilhosa. A gente transforma os insultos em insulto gospel. No trânsito. Quando eu me vi, eu estava fazendo assim uma vez, estressado, aborrecido, agoniado, estrada dos remédios, 6 horas da tarde. Aí ao invés de dizer palavrão, a gente diz filho de Belial. Não é? Sim ou não? Incircunciso. Fariseu dos demônios. É instinto, irmão. Você está sendo dominado pelos instintos. Tito capítulo 3, no verso 3, Paulo diz: pois nós também éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos das paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Olhe para cá, nós éramos assim. Por quê? Porque nós éramos dominados pelos instintos. Se você é dominado pelo instinto, você que está aqui hoje, ainda não entregou a vida a Cristo, é dominado pelos instintos, em nada nos difere dos animais.
Porque a graça, ela educa no sentido de você controlar os seus instintos. Você passa a controlar o que você quer, a forma que você quer reagir, você condiciona ela à vontade de Deus. Deus quer que eu faça isso? Deus quer que eu haja dessa maneira? Esse é o controle da graça, porque o ímpio, ele só pensa em satisfazer os instintos, ou seja, ele reage nos instintos, e se você reage nos instintos, você é ímpio. Não importa se você tem carteira de igreja, não importa se você tem carteira de membro, não importa se você está frequentando a igreja há 20, 30 anos, se você é dominado pelos instintos, você age com impiedade. Porque você vai bater, você vai odiar, você vai murmurar, você vai blasfemar, você vai criticar, você vai fofocar. Isso são instintos da carne. E se não vigiarmos, nós somos tragados por esses instintos. Na primeira coisa que você quer fazer, você quer logo reagir no instinto. Quem está me entendendo diz amém. E isso causa problema. E isso causa problema. E o lugar para a gente gostar de ser a gente mesmo é na família. Não é? Na família, o bonde é sem freio. A gente fala o que quer, a gente ataca, a gente diz, a gente responde. Eu não levo desaforo para casa, irmãos, cuidado com isso. Você pode não levar o desaforo para casa, mas você pode levar um inimigo. Você pode criar uma ferida na sua família. Você pode ferir mortalmente alguém. Porque quando a gente atira com a língua, a gente critica, a gente reage a uma agressão, a gente vai para matar. Não tem aquele que é atacado e responde à crítica, dominado pelo instinto, sem causar um mal, sem causar um ferimento na vida da pessoa. Quem está me entendendo diz amém. E você cria problema. Famílias que estão divididas por causa disso. Por causa de pessoas que são dominadas pelos instintos. E nós vemos um momento muito crítico no nosso país. Muito crítico. E nós não podemos cair nessa conversa que está rolando por aí, que temos que reagir com força, com truculência. Não, a força é das ideias. A força é da graça. A força é da Bíblia. O governo é o de Deus. Você tem o seu candidato, eu tenho o meu candidato, mas quem confia em Deus, o governo dele é o governo de Deus. São os valores de Deus. Você me entende? Diga amém, pelo amor de Deus. Então você tem que identificar e mortificar os seus instintos. O que é que domina você? Você é pavio curto? O que é que domina você? A luxúria, o desejo sexual desenfreado? O que é que domina você? O vício? Saia da conotação abstrata de pensamento e entenda que isso está dominando você. Rick Warren, eu sempre recorro a esse livro desse autor chamado Rick Warren, num dos capítulos da Uma Vida com Propósito, ele faz uma pergunta: o que controla a sua vida? A ira controla a sua vida, a luxúria controla a sua vida, a inveja controla a sua vida, o desejo de provar algo a alguém controla a sua vida deve ser controlada por Deus, porque quem vive a graça de Deus é livre da prisão dos conceitos das outras pessoas. É livre do pensamento das outras pessoas. Muitos de vocês são cativos dos pensamentos das outras pessoas, como um dia eu fui cativo. Se eu fizer isso, vão dizer isso. Se eu agir assim, vão pensar isso. Se eu fizer dessa maneira, vão achar isso de mim. Isso é ser preso ao pensamento dos outros. E os outros estão governando a sua vida. Entregue o controle da sua vida a Deus. Aleluia. Posso ouvir um amém, irmão? Controlar as ações, controlar o que fala, controlar os instintos. Canalizar todo o seu desejo dentro da bolha de Deus. Deus,
tem algo muito maravilhoso. Olhe para cá, Deus tem prazeres, Deus tem sabores, Deus tem alegrias, Deus tem coisas imensas, alegres e prazeres para dar aos seus filhos, aleluia, mas dentro do seu aprisco. Imagine um aprisco no qual Deus nos coloca dentro, e aqui você pode saltar, você pode correr, você pode rolar na lama, tudo aqui. Por que a gente tem que sair do aprisco de Deus para ser feliz? Olhe para cá, é possível ser feliz dentro dos estatutos de Deus, dentro do pensamento de Deus, dentro da lei de Deus, dentro da regra de Deus. Deus suprirá todas as nossas necessidades. O domínio próprio trará você para uma área segura. Se você aprende a controlar a si mesmo, olhe para cá, Deus vai colocar você numa área segura. Tito capítulo 2, versículo 11. Quem está comigo diz amém. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O que é uma pessoa sensata? É uma pessoa coerente. É uma pessoa tranquila. É uma pessoa piedosa. Aquela pessoa que você sabe que ela, se você fala a respeito de algo, não, aquela pessoa não é desse jeito, porque aquela pessoa é justa, sensata e piedosa. Quem fala demais, erra demais, peca demais. Por fim, já que não temos muito tempo, Mateus capítulo 9, verso 16, o último conselho que eu dou para os irmãos nessa noite. Mateus capítulo 9, verso de número 16. Ninguém põe remendo. Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia. Nove, 16. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odre velho, porque se alguém fizer isso, os odres vão se romper e o vinho vai derramar, e os odres se perdem, mas vinho novo se coloca em odre novo. Vocês conhecem essa história, mas me permita, para quem não conhece, entender esse contexto. O odre, ele era um recipiente feito de pele de carneiro. Ele era costurado de uma tal maneira que ele ficava impermeável, e nele se guardava água, leite e vinho. O vinho era colocado no odre de propósito, porque no processo de fermentação, o vinho dilata. E o odre, por ser feito de pele, de couro, ele estica no processo de dilatação. Quem está me entendendo diz amém. Então, o couro estica até o processo de fermentação do vinho. Se você pegar aquele odre velho, que já foi esticado pelo vinho novo, e colocar um vinho novo dentro desse odre velho, quando o processo de fermentação começar, o que é que vai acontecer? Ele não vai esticar mais, porque ele já esticou até onde podia. E quando ele for esticar, ele vai rasgar e o vinho vai derramar. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que o vinho novo deve ser colocado em odre novo. Isso significa que a verdade do Evangelho, a verdade da graça, a verdade de Jesus não pode ser colocada no seu temperamento, no seu corpo, do jeito que você está hoje. Se você pegar o Evangelho e colocar com os seus mesmos pensamentos hoje, você vai se arrebentar, não vai dar certo. É preciso que você mude para receber a natureza de Cristo. Quem está me entendendo diz amém. Por que que muitas vezes não dá certo? Talvez até você que me escute, até você que está aqui hoje, não seja a primeira vez que você está na igreja. Talvez você tenha vindo e tenha caído. O grande ponto que nós temos que entender aqui é que quando nós chegamos, a maioria de nós acha que a mudança é de fora para dentro.
Nós mudamos roupa, nós mudamos vocabulário, nós andamos com a Bíblia embaixo do braço, nós mudamos a forma de falar, nós mudamos as nossas amizades, entendendo que essa forçação de mudança externa vai mudar o interior. Não, meus irmãos, a mudança é de dentro para fora. A mudança é mudança de essência, porque se Deus mudar a sua essência, todo o seu exterior é modificado, porque os seus valores são modificados. O grande problema é que nós queremos pegar a verdade nova do Evangelho e colocar dentro da nossa natureza antiga, mudando de fora para dentro. Você pode mudar a roupa, mas se Deus não mudar o seu coração, não muda nada. Publicamente você é um santo, mas no íntimo é um diabo. Por isso que a mudança é interna, porque quando a mudança é interna, não importa onde você esteja, no claro ou no escuro, o seu comportamento, o seu temperamento, a sua forma de agir, a sua forma de pensar é a mesma, porque não muda, porque é exatamente aquilo que você é. A essência de Deus na sua vida muda o seu exterior. Agora você tem que dar espaço para Deus mudar. Porque essa mudança, ela não é tão simples. Porque a verdade de Deus é diferente da sua. Quando alguém te insulta, a sua verdade manda se vingar. A verdade de Deus manda perdoar. E aí, dói. Eu já escutei algumas pessoas dizendo assim: Senhor, me dá um passe livre de 5 minutos, para eu quebrar ele e voltar. Só 5 minutos, olha, o Senhor me dá um passe de 5 minutos, e eu resolvo essa causa rapidinho. Não vai lhe dar passe de 5 minutos. Ele não vai lhe liberar 5 minutos. Se liberasse o que tinha arrebentado, não era brincadeira, hein? Não vai. Você não busca vingança, você busca graça. Aleluia. Você não resolve por conta própria, você diz: Deus, vai lá e toma a minha causa em suas mãos. Você não range os dentes, você chora. Você não resolve no braço, você resolve no joelho. E isso dói, porque isso confronta a sua natureza. Porque isso confronta a nossa natureza. Eu quero me vingar. Ele falou mal de mim. Eu não levo a afronta para casa. Leva sim. Agora não leva para casa para guardar. Leva para a sala do trono para entregar. Você vivia a vida lá fora promiscuamente? Deus diz a você: agora é santidade, agora é castidade, agora é só quando casar. É a regra de Deus. Não é, a igreja é assim. Não é a igreja, é Deus. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que furtava, aquele que matava, aquele que mentia, não mente mais. Não, é uma mentirinha boa. Mentira é mentira. Eu sempre fazia uma analogia no discipulado, lá nos primórdios, quando eu fazia discipulado com os irmãos. Eu sempre fazia uma analogia para explicar o peso do pecado. Eu fazia uma pergunta: o que pesa mais? 100 quilos de algodão ou 100 quilos de chumbo? O que pesa mais? 100 quilos de algodão ou 100 quilos de chumbo? Qual é que pesa mais? Aí ficou em dúvida. Aí o plenário ficou dividido. Olha o Enem. Se fosse fazer o Enem, e a gente ia voltar para casa. 100 quilos de algodão, 100 quilos de chumbo pesam a mesma coisa. Posso vir um amém? Mas você quer que eu jogue qual em você? O algodão. Porque mesmo que seja o mesmo peso, quando lançado tem consequências diferentes. Não tem pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. As consequências do pecado é que são diferentes. Aquele que deseja, ele adulterou no seu coração. Aquele homem que deseja uma mulher, ele adulterou no seu coração. Aquele que deseja e vai para o motel, ele adulterou praticando. Ele tem uma consequência direta.
Ele tem o ato que fala contra ele. Aquele que adulterou no coração, vai para o seu quarto, ora, pede perdão a Deus, e a consequência é tirada por Deus. Quem está me entendendo diz amém. Aquele que pecou tem uma testemunha contra ele. Aquele que pecou tem um ato contra ele. Há um registro das suas ações. Não se vive as novas do Evangelho com seus conceitos. Eu vou encerrar, irmão, prometo. Não crie problema para você. Fuja deles. Posso ouvir um amém? Alguns deles são inevitáveis. Alguns deles você não vai poder pular. Alguns deles você não vai poder fugir. Alguns deles você não tem como sair. Mas o que cabe a você fugir, fuja dos problemas. Adote uma postura piedosa. Adote uma postura de alguém que vive para Deus. Fuja das ciladas do diabo. Viva em paz e seja feliz.